Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos tratando uma sequência sobre a doutrina das línguas, essa questão das línguas estranhas. Estamos mostrando Atos 2, agora estamos em Atos 10, verso por verso. Não estamos aqui para confrontar ninguém, estamos aqui para mostrar o que diz a palavra de Deus. Sou aberto a qualquer teólogo no mundo que possa me mostrar na Bíblia que meus ensinamentos estão errados. E eu estou aberto a ouvir e ver na Bíblia. Agora eu preciso que me mostre na Bíblia. Então, é muito sério ensinar a palavra de Deus, não é uma brincadeira. Então você precisa ter convicção daquilo que você está ensinando, não pode isolar verso. Por isso nós estamos mostrando verso por verso. O que as pessoas fazem para enganar os outros são textos isolados. E ninguém explica um texto sem o contexto. Então estamos tratando desde o verso 1, Cornélio, todo o ocorrido, para chegar aqui em Atos 10, verso 46, que nós vamos ler novamente agora. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Ontem nós vimos a poderosa mensagem de Pedro. Pedro perguntou a Cornélio por que ele estava ali. Cornélio estava com um grupo já reunido de pessoas. Cornélio era um gentio, um grupo de gentios reunidos. Aí Pedro viu, agora eu vejo que Deus não faz acepção. Deus já tinha dado uma grande lição em Pedro, com aquela visão daquele avental, com o pano branco ali, com os animais quadrúpedes imundos e comuns. Deus estava mostrando a Pedro. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ele disse, tu sabes que um judeu não pode entrar na casa de estrangeiros, mas Deus me mandou não chamar de imundo aquilo que ele purificou. Então não posso mais chamar homem nenhum de imundo. Pedro não considerava mais os gentios como imundos agora, porque ele viu o que Deus fez. E ontem Cornélio perguntou, você está aqui para falar de Deus, mostre qual é a mensagem que o Senhor tem. E ele prega uma mensagem poderosíssima, mostrando que Deus ressuscitou Jesus Cristo, que ele foi pendurado no madeiro, que ele foi morto em Jerusalém por aquelas pessoas. Vamos ver hoje o verso 44 e 45, eu disse ontem que nós já íamos ver o verso 46, mas amanhã vai ser o 46 ao 48, no dia de amanhã, tá? Vamos ver o 44 e o 45, que diz assim, ó. Depois que Pedro terminou aquela mensagem, vou ler o 43, só para lembrar de ontem, como terminou ontem a mensagem de Pedro. E esses dão testemunho, todos os profetas, de que os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Agora veja o verso 44. Depois dessa mensagem poderosa, que vem desde o verso 35, olha o que acontece. Verso 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, Pedro ainda estava falando essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Lembra de Atos capítulo 2? Houve um derramamento do Espírito Santo. Não que eles receberam o Espírito Santo, mas houve um derramamento em Atos capítulo 2. Aqui agora ele diz que caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Verso de número 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramamento, também sobre os gentios. Olha que interessante. Lembra quando eu falei para você do contexto? 3 homens foram enviados por Cornélio, 2 servos e um soldado. Foram até a casa de Pedro, encontraram Pedro. Explicaram para Pedro que se tratava, dormiram, no dia seguinte seguiram para Jope. Só que quando eles seguiram para Jope, nós vamos ver aqui o versículo anterior, é muito importante ver isto. Quando eles partiram para Jope, no verso de número 21. Olha que interessante, no verso 17 Pedro duvidou, no verso 20 Pedro duvidou, e Deus disse, não duvide. Agora veja o verso 21. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse, sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estáis aqui? Verso de número 23, eles explicaram a causa, olha o verso 23. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles. Olha o final do verso. E foram com ele alguns irmãos de Jope.
os 3 de Cornélio vieram. Agora voltam alguns irmãos de Jope com Pedro. Vamos lá para o texto de hoje, verso 45. E os fiéis que eram da circuncisão. Quem eram os da circuncisão? Judeus. E os fiéis que eram da circuncisão. O próprio texto diz depois que eles que acompanharam Pedro. Cornélio não era circuncidado, Cornélio não era judeu. Os que estavam ouvindo com Cornélio ali, que ele reuniu, já vimos nas anteriores, ele reuniu os parentes e um grupo de amigos próximos, amigos íntimos. Tinha um grupo grande para ouvir. Pedro pregou. E agora, os que eram da circuncisão, quando caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra, olha o que aconteceu. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, todos quantos tinham vindo de Jope com Pedro, maravilharam-se. O judeu todo não acreditava que o sinal, que os dons poderiam ser transmitidos a um gentio. Deus precisou mandar aquela visão a Pedro, daqueles animais imundos e comuns, para que Pedro entendesse e entrasse na casa de um gentio e também pregasse o evangelho para um gentio. E agora Deus vai fazer algo mais. Deus vai mostrar que o poder de Atos capítulo 2 também veio sobre os gentios. Não era algo só dos judeus, mas não para ser divulgado de tal maneira. Nós vamos ver depois que a prática mesmo era para os apóstolos. Aqui foi para mostrar que também expandiu-se entre os gentios e que eles precisavam de salvação. E os fiéis, verso 45, que eram da circuncisão, todos que tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Aquilo mesmo que aconteceu em Atos capítulo 2, Pedro pregando e eles entendendo, cada um no seu idioma, Deus deu esta graça maravilhosa, esse poder. Pedro não falava o idioma deles, também aconteceu com os gentios. É a resposta de Atos 10, 46, que nós veremos amanhã, se Deus assim nos permitir. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, por este dia, obrigado pela Tua maravilhosa graça, obrigado pelo privilégio de poder ensinar a Tua palavra. Continua nos ajudando, ó Deus, a crescer no conhecimento e na graça. Continua abrindo o entendimento de cada pessoa que ouve e assiste estas mensagens. Ó Deus, que essas pessoas possam divulgar, que essas mensagens possam ajudar outras pessoas que foram enganadas e que possam chegar até os confins da terra. Eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.